Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar, assim, num livro que dá o que pensar. Essencialismo, a disciplinada busca por menos, do Greg McKeown. E também vamos comentar alguns trechos de discussões sobre ele. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, cheio de coisa para fazer, mas no fundo sem sentir que está avançando no que realmente importa? Nossa, total. Acho que muita gente se identifica com isso, né? É bem comum. Pois é. Então, a ideia aqui é tentar destilar a essência, sabe? Do essencialismo. Como é que a gente pode, na prática, identificar o que é vital e focar nisso? Em vez de ficar tentando abraçar o mundo, né? O livro mesmo pergunta logo de cara. Já se sentiu, ao mesmo tempo, com excesso de trabalho e subutilizado? Acho que essa pergunta já pega a fundo. Pega mesmo. E a ideia central do livro é, assim, bem direta, até provocadora. Basicamente, a maior parte das coisas que pedem nossa atenção é só ruído. São pouquíssimas as coisas que realmente, sabe, são essenciais. Me lembra um pouco de Terrams, aquele designer da Abrão. Ah, sim, o do menos é mais. Isso. Ele buscava tirar tudo que era supérfluo até sobrar só a função, o essencial mesmo. O essencialismo tenta aplicar uma lógica parecida na vida, nas nossas escolhas. Interessante essa conexão. E o material que a gente analisou também traz um ponto crucial que eles chamam de paradoxo do sucesso. Parece que quando a gente tem clareza do que quer, isso leva ao sucesso, né? Só que aí o sucesso traz mais oportunidades, mais convites, mais opções. Uhum. E se a gente não tomar cuidado, essa avalanche de opções acaba diluindo o foco. E aí, ironicamente, a gente volta para a confusão, para a sobrecarga. Exatamente. O sucesso pode acabar minando a própria clareza que levou a ele. É um ciclo vicioso, né? Totalmente. E para quebrar esse ciclo, o ponto de partida, segundo o essencialismo, é resgatar uma coisa fundamental: a nossa capacidade de escolher. Parece óbvio, mas a gente às vezes esquece que tem esse poder. Não é só escolher o que fazer, mas, talvez mais importante, escolher ativamente o que não fazer. Assim. É o contrário daquela impotência aprendida que o Seligman estudou, sabe? É tomar as rédeas e dizer não para um monte de coisa boa para poder ter espaço e energia para o que é realmente extraordinário pra gente. Nossa, mas aí entra a parte difícil, né? Dizer não. Na prática, convenhamos, não é nada simples. Não mesmo. A gente vive numa cultura que muitas vezes recompensa o sim. Quem está sempre disponível, quem topa tudo, acaba sendo visto de forma positiva, mesmo que esteja no limite, sobrecarregado. Sim, tem uma pressão social forte. Lembro daquele exemplo do Stephen Covey, no livro. Achei bem forte. Ele cancelando um compromisso de trabalho importante para ter uma noite especial com a filha porque tinha prometido. É um exemplo marcante. Isso mostra uma clareza de prioridades, assim, brutal, né? Não é só dizer não, é saber por que você está dizendo não. O que é mais valioso naquele momento. Exato, e o livro fala sobre o não elegante. A ideia não é ser grosso ou criar conflito, mas aprender a recusar de forma respeitosa, estratégica, sabe? É proteger o seu tempo, sua energia, pro que você definiu como essencial. Claro que, às vezes, pode gerar um certo desconforto inicial, socialmente Com falando, certeza. mas o custo de dizer sim para tudo no longo prazo é muito maior. É perder o foco, é se sentir frustrado, é não avançar no que importa de verdade. Faz todo sentido. E para conseguir ter essa clareza e proteger o foco, outra ideia-chave que o material traz é a de escapar. Criar momentos intencionais para, sei lá, pensar, ler, refletir, rabiscar ideias, longe do barulho, das notificações, das demandas constantes. Uhum, se desconectar um pouco. Parece até um luxo hoje em dia, né? Mas o livro coloca isso como uma necessidade estratégica mesmo. Um tempo para processar, para conectar os pontos, estar indisponível de propósito. É fundamental. E nesse tempo de escape, uma habilidade importante é a de observar. Tipo, ser um jornalista da própria vida, como uma das fontes sugere. Anotar coisas num diário, por exemplo, não para registrar cada detalhe, mas para tentar identificar o lead, sabe? Aquela informação principal, a manchete da sua própria experiência. Como assim o lead? Tem aquela história clássica da aula de jornalismo da Nora Ephron. Ah, eu acho que já ouvi falar. Então, ela pediu para os alunos escreverem sobre um anúncio da diretoria. Todo mundo descreveu o anúncio, a reunião, etc. Mas o lead, a notícia essencial mesmo, era
não haverá aula na quinta-feira. Entendi. É filtrar o essencial no meio de um monte de informação, aplicar isso no nosso dia a dia. Exatamente. Olhar para o seu dia, para a sua semana e se perguntar: qual é a informação crucial aqui? O que realmente importa no meio desse monte de coisa acontecendo? Interessante. E tem um outro elemento que o material destaca para criar esse espaço mental que pode parecer surpreendente para alguns: o sono. Ah, sim. Essencialíssimo. Não é visto como um luxo ou algo que a gente pode sacrificar sempre. Pelo contrário, é apresentado como um ativo, um catalisador para a performance mental. Totalmente. Citam até um estudo, acho que da Universidade de Lübeck, que mostrou como dormir bem melhora a nossa capacidade de resolver problemas complexos, de ter insights criativos. Faz todo sentido, né? Uma mente descansada funciona melhor. Consegue separar o joio do trigo, discernir o que é essencial do que é só trivialidade. O próprio autor, o McCohen, conta que começou a dormir 8 horas por noite depois de ler sobre como a privação de sono afetou decisões importantes do Bill Clinton. É um investimento estratégico, com certeza. Então, ok, a gente criou espaço, tá descansado, começou a identificar melhor o essencial. E agora? Como executar isso de forma focada? Aí entra uma ferramenta bem prática que eles chamam de regra dos 90%. Regra dos 90%, como funciona? A ideia é assim, quando você está avaliando uma nova oportunidade, um convite, um projeto, você define qual é o seu critério mais importante para decidir e aí você dá uma nota para essa oportunidade, baseado nesse critério. Se a nota não for tipo 90% ou mais, ou seja, um sim bem claro, bem óbvio, então a regra diz que deveria ser um não claro também. Uau, é bem radical, né? É radical, força uma seletividade muito grande, evita que a gente se comprometa com coisas que são só mais ou menos, interessantes, boazinhas, libere espaço para o que é realmente nota 9 ou 10 pra gente. Entendi. Elimina a zona cinzenta do talvez, do acho que sim, ou é um sim óbvio, ou é não. Isso ajuda a aplicar critérios rigorosos de verdade. E essa execução focada no essencial, ela não precisa ser tipo um esforço gigantesco e isolado, né? O material também valoriza muito as pequenas vitórias, a consistência, a rotina. Sim, o poder da rotina é imenso. Me lembrou o conceito de flow do Csikszentmihalyi, sabe? Aquele estado de imersão total na atividade. As rotinas ajudam a entrar nesse estado. Com certeza. O exemplo do Michael Phelps é ótimo para isso. Aquela rotina mental que ele fazia antes de cada prova, visualizando cada detalhe. Passar o vídeo, ele chamava. Sim, eu li sobre isso. A vitória acabava sendo quase uma consequência natural daquela preparação, daquela rotina bem estabelecida. Libera a mente para só executar. Exato. E isso conecta com outra ideia importante. Começar pequeno para ter grandes resultados e celebrar o progresso no caminho. O livro chama isso de avançar. É o oposto daquela mentalidade não essencialista de querer fazer tudo de uma vez, sabe? Que geralmente leva à frustração e a não fazer nada direito. Uhum. Focar no progresso, mesmo que pequeno, mas constante. Naquelas poucas coisas que são vitais. Isso é muito mais sustentável e, no fim, gera um impacto muito maior. Então, acho que, se a gente fosse resumir a grande ideia aqui, essencialismo não é sobre fazer mais em menos tempo. Não é uma técnica de produtividade nesse sentido. Não mesmo. É mais uma abordagem, uma disciplina para fazer só as coisas certas, aquelas poucas coisas que realmente vão fazer diferença. É um filtro constante. Isso é vital ou é trivial? Perfeito. Essa disciplina de discernir e depois de ter a coragem de agir de acordo com esse discernimento. E tem uma reflexão final que o material traz que eu acho bem poderosa. A ideia de que se a gente não priorizar a nossa própria vida, pode ter certeza que outra pessoa ou outra agenda vai fazer isso por nós. Forte isso. É um chamado à responsabilidade, né? Total. E aí, talvez a pergunta que fica, a pergunta essencial mesmo seja, pensando no que é vital para mim, qual é a única coisa que eu posso fazer agora que vai ter o maior impacto positivo? Nossa, uma pergunta aí tanto para a gente levar e refletir depois, né? Qual é essa única coisa? Agora. Bom, espero que essa nossa conversa tenha sido útil, que tenha provocado aí algumas reflexões sobre o que é de fato essencial na vida e no trabalho de cada um. Tomara que sim, é um tema que sempre vale a pena revisitar.
Com certeza. E para quem gostou da nossa análise e quer continuar acompanhando outras discussões como essa, não deixe de seguir o nosso canal aqui na plataforma. A gente está sempre buscando trazer esses conteúdos para aprofundar o conhecimento juntos. Muito obrigado pela companhia de todos e a gente se vê na próxima. Até a próxima, pessoal!